Oi, pessoal! Voltamos então para falar sobre os autômatos não determinísticos, tá? Então, nós já estudamos um pouquinho sobre eles e agora a gente vai aprender a equivalência que existe entre esses autômatos não determinísticos e os determinísticos. Vamos lá? Vamos ver. Olha só, eu falei para vocês no final da aula passada que os determinísticos e os autômatos determinísticos, eles representam a mesma linguagem, que é a classe das linguagens regulares, tá? Eu comentei também que em algumas ocasiões é mais fácil da gente projetar um AFN do que um AFD, tá? Como eles representam as mesmas classes, que é a classe das linguagens regulares, e eles são equivalentes, então a gente pode construir um AFN e depois transformar esse AFN em um AFD. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz isso. Então, vamos lá. Olha só. O AFD equivalente, ele vai poder ter a mesma quantidade de estados que o AFN tinha, mas, no pior caso, ele pode ter até 2 elevado a n estados, tá? Quando o AFN original tinha apenas n. Tá? Como é que a gente faz, então, essa transformação do AFN para o AFD, tá? Isso é feito por meio de uma técnica chamada de construção de subconjuntos, tá? E o que seriam esses subconjuntos aqui que a gente vai construir? Esses subconjuntos, na verdade, são uma combinação dos estados do AFN equivalente. Então, por exemplo, se no AFN original a gente tinha 3 estados, tá? A gente vai fazer combinação entre esses 3 estados para conseguir os subconjuntos do AFD equivalente. Então, por exemplo, pode ser o estado 1, o estado 2, o estado 3, o estado 1 com 2, o estado 1 com 3 e assim vai, tá? Então, olha só aqui. O AFN original, a gente vai chamar de N, tá? Aqui está a quíntupla que representa esse AFN, em que eu tenho Q de N, o conjunto dos estados do autômato não determinístico, o conjunto de símbolos, as funções de transição, né, que eu estou chamando de ΔN, Q0, o estado inicial, e Fn, o conjunto dos estados finais desse autômato. O autômato finito determinístico que a gente vai construir, a gente vai representar dessa forma aqui. Então, QD vão ser os estados desse determinístico. Os símbolos de entrada são exatamente os mesmos símbolos do autômato não determinístico, tá? As funções de transição, eu estou chamando de ΔD, que é o que a gente vai construir. Temos o mesmo símbolo inicial aqui, Q0, e FD é o conjunto dos estados finais do autômato determinístico. Lembrando que a linguagem dos dois, do não determinístico e do determinístico, é exatamente a mesma. Eles vão ser equivalentes. Então, vamos lá. Vamos entender o que é cada componente daqui, tá? QD, no caso, é o conjunto dos estados do autômato determinístico, tá? Como é que a gente vai construir ele? Vai ser o conjunto de todos os subconjuntos do Q de N. Como é que faz isso? Vamos lá. Esse conjunto Q de D aqui, ó, na verdade, vai ser um conjunto potência que vai ter 2 elevado a N estados. Tá? Então, é o que eu falei para vocês. Se meu autômato não determinístico tem 3 estados, Q1, Q2 e Q3. Quem vão ser os subconjuntos que vão fazer parte do QD? Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3, Q2, Q3 e Q1, Q2, Q3. São todas as combinações possíveis, certo? Esses nomezinhos aqui, ó, Q1, Q2, na verdade é um rótulo, tá? Esse aqui vai ser o nome do estado. Vamos continuar. FD é o conjunto dos estados finais do autômato determinístico que a gente está construindo, tá? E esse conjunto aqui vai ser construído a partir dos subconjuntos do Q de N, tal que tenha pelo menos um estado que era estado final no autômato não determinístico, tá? Vamos explicar isso. Então, olha só, o meu autômato não determinístico era dessa forma aqui.
Q1, Q2 e Q3, sendo Q3 o meu estado final. Como é que vai ficar, então, o autômato determinístico que eu estou construindo? Aquelas combinações que eu tinha falado para vocês. E quem vão ser os estados finais? Todo mundo que tiver Q3 na sua composição. Então, esse é o estado final, esse aqui, ó, Q1, Q3, Q2, Q3 e Q1, Q2, Q3. Certo? Vamos ter, então, 1, 2, 3, 4 estados finais nesse caso. Bom, para as funções de transição, tá? Então, para cada conjuntinho aqui de Q de N, ou seja, para cada subconjunto e para cada símbolo de entrada, a gente vai ter que construir a função de transição, tá? Então, a função de transição determinística de cada subconjunto, lendo o símbolozinho A, vai ser a união, tá? De cada símbolozinho P que pertence a S, lendo A. Vamos explicar isso? Desenhando fica mais fácil, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. A função de transição, então, desse carinha aqui, ó, Q1, Q2, tá? Vamos pegar ele como exemplo. Então, esse subconjunto Q1, Q2, vamos fazer a função de transição dele lendo A, tá? Então, vai ser a função de transição, então, de Q1 lendo A, união a função de transição de Q2 lendo A, tá? Bom, vamos para frente. Agora temos um exemplo para esclarecer como a gente faz essa transformação do AFN para o AFD, tá? Então, vamos considerar esse AFN aqui em cima, que a gente já trabalhou com ele, né? Que são aquelas cadeias terminadas em 0, 1, tá? E aqui nós temos o AFD equivalente. Vamos começar. Olha só. Começamos, então, aqui na nossa quíntupla, mostrando quem são os estados do meu autômato determinístico. Os estados vão ser aqueles subconjuntos que eu comentei com vocês. Todas as combinações possíveis entre esses 3 estados aqui. Aqui, inclusive, para completar o 2AN, a gente colocou a cadeia vazia, né? Que no caso é quando a gente não... a ausência dos 3 elementos, tá? Então, aqui nós temos 2 elevado a 3, 8 combinações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, esses são os estados do novo autômato determinístico. Quem serão os símbolos de entrada? Os mesmos símbolos que foram usados no AFN, 0 e 1. Tá? Já estão aqui, ó, na minha tabela de transição. Quem serão as funções de transição? Quem serão? Estão aqui construídas funções de transição. Como é que a gente constrói isso? Olha só. Estado inicial, Q0, tá vendo que tá com a setinha? Por quê? Porque Q0 era o estado inicial lá do meu AFN, vai continuar sendo o estado inicial aqui no AFD, tá? Então, Q0 lendo 0. Q0 lendo 0 é Q0 e Q1. Então, tá aqui a resposta. Q0, Q1, tá? Q0 lendo 1. Q0 lendo 1 me leva a Q0 e vou e coloco a resposta aqui, Q0. Tá? E assim eu vou construindo toda a minha tabela de transição. Então, eu tenho, continuando aqui a quíntupla. O estado inicial continua sendo o mesmo estado do AFN. E o conjunto dos estados finais vão ser todos aqueles que tenham o estado final do AFN. Tá? No caso, o AFN, que a gente está usando como exemplo, só tem Q2 como estado final. Então, todas as combinações aqui que tiverem Q2 vão ser estados finais também. Ok? Para frente. Então, quando a gente coloca na forma de diagrama de transições esse autômato aqui que a gente acabou de construir, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Inclusive, é um exercício para vocês. Eu gostaria que vocês, sem olhar a resposta, claro, a partir dessa tabela de transição aqui, construísse esse diagrama. Tá? Então, vocês vão ver que o que é que aconteceu? Esses 3 estados aqui, ó, vocês percebam que eles estão isolados do restante, né? O estado inicial está aqui e esses 3 estados aqui estão isolados sem nenhuma transição ligando essas 2 partes, tá? O que mais a gente pode observar? Esse outro estado aqui, Q1, Q2, Q3, é um estado que só tem arco saindo dele. Não tem nenhum arco que entre nesse estado, tá?
O que é que significa, gente? Que esses estados aqui, esses 4, são estados inalcançáveis. Significa que a partir do início do autômato, a gente não tem chance nenhuma de chegar nesses 4 estados, tá? Em outras palavras, significa que esses estados aqui, eles não fazem parte do autômato, tá? São totalmente desnecessários. Então, para isso, a gente usa uma outra técnica, tá? A gente faz uma avaliação ociosa para não precisar fazer o cálculo daquelas transições para os estados que são inalcançáveis, tá? Então, como é que a gente começa fazendo isso? Primeiro, a gente começa com o estado inicial do autômato, porque a gente sabe que o estado inicial é sempre alcançável, tá? Então, suponha que a gente tenha que a função de transição do estado inicial, Q0 lendo 1, me dê Q0, Q1, por exemplo, tá? Então, o que é que a gente conclui daí? Se S, um S qualquer, é acessível, então, para cada símbolo A, calcule o conjunto da função de transição desse S com A, porque esse conjunto aqui também vai ser acessível. O que é que eu estou querendo dizer? Ora, a função de transição de Q0 lendo 1 não deu Q0, Q1? Então, significa que esse estado Q0, Q1 também é alcançável. E aí, eu preciso calcular, então, as funções de transição para Q0 e Q1, tá? Então, já que Q0 e Q1 saiu aqui, eu vou calcular as funções de transições para Q0 e Q1, que é da forma que a gente aprendeu agora anteriormente, ok? Continuando, então. Vamos transformar, então, esse AFN num AFD, tá? Olha só. O mesmo AFN, só que agora a gente não vai precisar construir aqueles subconjuntos que são desnecessários. Então, eu tenho aqui, ó. Começo pelo estado inicial, Q0. Então, Q0 lendo 0 vai dar Q0, Q1. E Q0 lendo 1 vai dar Q0, tá? O que que acontece? Apareceram 2 estados aqui. Q0, eu já está aqui no meu conjunto. Só que apareceu agora, ó, Q0, Q1. Então, Q0, Q1, eu vou ter que calcular as transições para ele. Então, Q0, Q1. Q0, Q1 lendo 0 vai dar o próprio Q0, Q1. E lendo 1 vai dar Q0, Q2. Opa, apareceu um novo subconjunto que eu ainda não calculei as transições. Q0, Q2. Então, calculamos, então, as transições para Q0, Q2. Então, Q0, Q2 lendo 0 deu Q0, Q1. E lendo 1 deu Q0. Ora, Q0 e Q1 eu já calculei e Q0 também já calculei. Então, terminei o meu autômato, certo? Então, o meu AFD equivalente também terá 3 estados. Tá aqui, então. Aqui, ó. 3 estados, certo? Inclusive, é outro exercício para vocês, a partir da tabela de transição, construir esse diagrama de transições aqui. Ok? Bom, nossa aula termina aqui e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!